Olá, pessoal que acompanha aí o Geração 68, sempre na luta. Estamos na gravação de mais um programa, 60 anos do golpe militar, né, de 1964. Estamos gravando esses programas para que várias pessoas tenham acesso a informações novas, a depoimentos de quem esteve lá, à frente da luta, mas também que essa geração aí nova, que ainda está nas escolas, que elas possam compreender o que aconteceu para que nunca mais aconteça. Então, estamos fazendo várias entrevistas que, a partir aí do mês de fevereiro, serão lançadas. Acompanhem e eu digo a vocês, passem para as amigas, para os amigos, para os contatos, compartilhem para todo mundo. E também o nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscrevam no canal e ajude a divulgar esse movimento muito importante que sempre esteve na luta. Ontem, hoje e estará amanhã, para que a gente nunca mais deixe que isso aconteça. Nós estamos aqui hoje novamente com a jornalista Cecília Cavalcante, que sempre abrilhanta muito essas entrevistas, isso que vai ficar registrado pela história. E hoje, né, Cecília, nós vamos estar conversando com a Amelinha Teles e a Crimeia Almeida. É um prazer muito grande, enorme ter vocês aqui com a gente. Cecília, eu passo a bola para você. Olá, gente, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme de novo estar conversando com a Amelinha Teles. Se vocês quiserem mais história com a Amelinha, é só clicar e procurar lá no nosso canal YouTube, que está lá a entrevista com ela, na Mulheres da Política. Nós fizemos uma entrevista já tem bastante tempo, mas continua valendo muito. E hoje a gente tem um prazer enorme, eu já agradeço muitíssimo a sua presença aqui, Crimeia Almeida, que é irmã de Amelinha, né, que também participou dos movimentos contra a ditadura militar. Para quem não conhece, vou fazer a apresentação formal agora. A Amelinha é jornalista, escritora, é advogada também, né, Amelinha? Eu sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito, foi militante do Partido Comunista Brasileiro, contra a ditadura militar, foi presa, torturada no NORCOD, é uma das principais vozes que denunciam os abusos sofridos durante o regime militar. Mas a Amelinha, mais importante, até hoje, desenvolve um trabalho de militância feminista e é diretora da União de Mulheres de São Paulo e coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares. Já a Crimeia, depois, obviamente, é extenso o trabalho da Amelinha, a gente vai falar conforme a gente vai entrevistando. Vou dar só um, né? Já Crimeia Almeida, militante, ex-guerrilheira do Araguaia, essa vai ter muita história para contar para a gente aqui, isso vai ser uma surpresa para mim também. Iniciou sua militância política já na escola secundária, cursou enfermagem na Faculdade Ana Nery, no Rio de Janeiro, e cuja foi presidente do Diretório Estudantil em 1968. 1968, lembram? O ano do AI-5. Foi presa no Congresso de Ibiúna logo após o AI-5, entrou para a clandestinidade e teve início depois, então, a sua participação no Araguaia. Vai contar para a gente toda essa participação, como é que foi, o que realmente foi essa guerrilha do Araguaia, que é muito importante a gente saber e conhecer, e ter noção histórica realmente do que aconteceu. A Crimeia também foi presa, também foi torturada, as duas irmãs passaram pelas mãos do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, e cabe ressaltar que o país agradece muito a militância política dessas duas mulheres que carimbaram a testa desta pessoa, do coronel Ustra, como torturador. É o único torturador reconhecido pela justiça brasileira. Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Rodrigo, faço a primeira pergunta ou faz você?
Vai lá, pode fazer, Cecília, apesar que eu tenho muita curiosidade aqui também para as duas. Né? É muita pergunta. Amélia, eu vou pedir desculpa, eu vou começar com a Crimeia, porque nós vamos começar, Crimeia, por esse evento que foi o Araguaia, porque eu acho que tem muita história equivocada, né, contada por aí. Então, eu gostaria que você nos contasse quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos. Pode fazer a conta, não. Fala mais ou menos, não precisa. E como é que você chega até o Araguaia? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde. Não sei que hora que isso vai ser, né? Apresentado. Eu tinha 22 anos quando fui para o Araguaia. Antes disso, eu já havia respondido o inquérito policial militar em 64, logo do golpe, depois do golpe. Havia sido presa em Ibiúna, no Congresso da UNE, em 68, e, em seguida, veio o AI-5, que, vamos dizer, que agravou mais ainda o que era ruim, que era a ditadura, ficou pior. E, como eu já tinha esses dois processos, e do primeiro eu até fui excluída porque era menor a época do delito, assim que eles diziam. Mas, então, eu fui, falei com o partido, eu concordava com a posição do Partido Comunista de que as condições melhores para se rebelar contra o Estado ditatorial seria no campo, onde as forças do Exército eram mais diluídas, né? Então, eu me dispus a ir para o campo. Eu não sabia para onde eu estava indo. No caminho é que eu conheci o Araguaia, conheci a mata, a floresta amazônica, e naquela época não era desmatada, então era uma mata fechada, intensa, e fui para lá. Logo em 69, logo após o AI-5, eu fui para o Araguaia, em janeiro de 69, fiquei até fins de agosto de 72, porque em abril de 72 o Exército tentou nos cercar, nos atacar, nos aniquilar. A guerrilha, as ações armadas realmente só começaram em revide às agressões do Exército brasileiro. Antes, o que a gente fazia era um trabalho político no campo, né? Que era uma região muito abandonada, uma região... lá não havia médico, não havia escola. Para se ter uma ideia, a escola mais próxima, a professora, não tinha sequer o curso primário e era cega. Então, era difícil para ela, né? Mas essa era a escola mais próxima. Hospital não tinha, posto de saúde não tinha, estrada não tinha, as estradas foram construídas para nos combater, né, para facilitar o deslocamento das Forças Armadas. Eu acho interessante que lá o que tinha era cobrança de imposto. Se cobrava imposto por tudo. Então, a estrada lá era o Rio Araguaia. Tinha um barco que andava com a bandeira nacional no topo, e nesse barco ia o delegado, ia o prefeito e
a coletora de impostos. Então, ela ia no rio, e se houvesse alguém atravessando o rio com arroz, com feijão, com a mandioca para vender do outro lado, que era Goiás, esse barquinho apreendia as mercadorias, e porque não estava pagando imposto para o estado do Pará. Então, ele era chamado o Barco dos Três Poderes. E o camponês, embora não soubesse tanto, né, porque lá, por exemplo, nem sequer tinha transmissão radiofônica. Isso foi criado depois, no combate à guerrilha, que se criou a Embratel, né? Então, o que acontecia? As Forças Armadas, no combate à guerrilha, usavam os rádios transmissores dos ônibus da Itapemirim, daquela empresa de ônibus. Então, esse barco dos Três Poderes, que tomava tudo, né, que os camponeses estavam tentando vender, e uma vez um camponês me perguntou: mas como que meu porquinho vai para os cofres públicos? Eu ri, falei assim, ele não vai para os cofres públicos, ele vai para o prato, né, do prefeito. Então, era um abandono muito grande, né? E a gente trabalhou lá com essa população, a gente procurou ajudar, informar, né, do mínimo de direitos que eles tinham. E assim eu vivi 4 anos lá. É isso que eu ia lhe perguntar, quantos anos você ficou lá? 4 anos é bastante tempo, né? Você saiu de lá como? Eu saí de lá, exato, eu saí de lá no fim de agosto de 72, a guerrilha, o combate, a gente tinha começado em abril de 72, e as Forças Armadas cercaram toda a região. Então, a gente perdeu o contato com o partido. E eu saí com a tarefa de tentar restabelecer esse contato, porque a direção do partido lá no Araguaia achou que seria mais fácil uma mulher romper esse cerco. E, por outro lado, eu estava grávida. E a direção também achou que seria um problema a mais para enfrentar. Então, que eu viesse para cá para resolver o problema da gravidez e o contato com o partido. A vinda para São Paulo foi uma vinda demorada. Eu cheguei aqui já meados para o fim de setembro, foi um mês de viagem, porque eu ia pingando de lugar em lugar. Eu me lembro que no dia 7 de setembro eu estava em Imperatriz, no Maranhão, e tinha desfile militar, exército na rua, e eu apavorada, assim. Aí que eu me dei conta que era 7 de setembro, né? Depois, já não me lembro a data, assim, mas eu estava em Carolina do Norte ou Carolina do Maranhão, sei lá como que chama, porque as cidades lá todas têm nomes de cidades americanas, é Carolina, Filadélfia e outras coisas mais. Verdade. E eu estava em Carolina, numa pensãozinha, bem no estilo das que tinha lá, e fui conversar com a dona da pensão, dormi, no outro dia fui conversar com a dona da pensão para ver como que estava o ambiente, né, em volta. E ela estava preparando a comida e falou assim, hoje a comida vai ser muito boa, porque o general vai almoçar aqui. Ixi.
Aí eu pensei, ai, que pena que eu não vou poder ver o general. Eu vim aqui avisar a senhora que eu estou de saída. E assim, aconteceram, né, algumas. Ele ficou bravo. Falou do general, ele ficou bravo. E aconteceram alguns eventos assim, mas eu consegui, no fim de quase um mês, eu consegui chegar em São Paulo e refazer esse contato. Tá certo? Eu queria passar agora, Cecília, para fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer 3 perguntas para a Melinha, que agora surgiu durante a fala da Crimeia, tá? Então, assim, é porque a Melinha continua na luta, tá ali no feminismo, tá no movimento feminista, né? Eu queria saber de você, Amelinha, qual era a sua tarefa, né? A sua responsabilidade ali naquele momento, no seu espaço de militância, tá? Qual era a tarefa dada a você? O que você cumpria ali, né? Qual era a sua responsabilidade? A segunda pergunta, já emendando nessa, como era ser mulher, né, naquela época e num movimento extremamente, né, machista, dos militares e tudo mais. E aí até a sua irmã coloca, né, a Crimeia fala dessa questão de destacarem para sair, né, e tentar contato. E a terceira, que eu poderia até deixar para o final, mas eu estou muito curioso, como era, você tinha informação dessas, por exemplo, que sua irmã estava saindo, estava correndo risco, estava, né, como que era essa relação com a sua irmã também no período de militância na década de 60 contra a ditadura militar? Bom, Rodrigo, né? Gente, boa tarde para todas as pessoas e muito obrigada pelo convite de estar aqui falando dos 60 anos do golpe militar, né? Que é um episódio trágico da história brasileira, pouco divulgado, né? E que trouxe retrocessos que até hoje nós não conseguimos ainda superar. Não nós, militantes, nós enquanto sociedade brasileira, enquanto Estado brasileiro, né? Bom, eu vivi na clandestinidade. Logo que houve o golpe, eu fiquei 1 ano e pouco na legalidade, e também é importante dizer que já no golpe militar, meu pai foi sequestrado e nós fomos levadas para o quartel lá de Belo Horizonte, quartel do Barro Preto, que é o quartel do Exército. Nós fomos as primeiras mulheres, né, a serem interrogadas e ameaçadas de tortura, lá no quartel do Exército, lá no Barro Preto, em Belo Horizonte. Então, logo em seguida, a Crimeia foi excluída do processo porque ela era menor. Mesmo assim, ela foi presa, né? Foi sequestrada, levada lá para o quartel. E eu era maior, eu já tinha 18 anos, então houve um processo contra mim, e por eu estar sendo processada e estando cerceada aí a minha liberdade de ir e vir, eu vou para a clandestinidade. E a Crimeia segue também para a clandestinidade. Na época, enfim, nós vamos militar no Partido Comunista do Brasil, que era um partido que já tinha uma decisão de enfrentar a ditadura, inclusive através da luta armada. Eu fui para a imprensa, eu sou da imprensa clandestina, e na imprensa clandestina você tem que fazer muito trabalho. A imprensa, naquela época, né, que não tinha nem computador, você tinha que usar a datilografia para redigir os textos, ou então copiar os textos, né, repassar textos. Eu era rádio escuta, eu tinha que ouvir a Rádio Tirana, Rádio Havana, Rádio Moscou, BBC de Londres, enfim, Rádio Pequim, né, evidentemente, elas faziam, essas emissoras sabiam que os países aqui na América Latina estavam vivendo sob
ditadura, né? Porque essa ditadura militar brasileira, ela foi a primeira daqui da região, mas logo se estendeu para os países do Cone Sul, né? Então, essas rádios de países socialistas e mesmo dos países capitalistas, né, como a BBC de Londres, eles tinham programas só dirigidos ao Brasil. Eram programas ao Brasil e à América Latina, e davam notícias também do mundo inteiro. Eram programas transmitidos em português e espanhol. Tinha programação o dia inteiro em vários idiomas. Eu ouvia em português e espanhol. E tinha que taquigrafar, pegar os pontos principais quer dizer, tentava pegar os pontos principais de cada rádio dessas, de cada emissora, né, para poder passar, subsidiar o Comitê Central, com informações e análises feitas por outros políticos, né, do mundo. Eu fazia isso. O que mais que eu fazia? Bom, tinha que usar aquelas máquinas, né, de impressora, aquilo ali dava muito trabalho, porque eu tinha que fazer aquisição de material, papel, tintas, que era tudo controlado pela repressão, muito controlado, né? Então era bem complicado. Era isso que eu fazia, praticamente. Depois nós fazíamos o jornal A Classe Operária e outras publicações, né, como sobre a América Latina. A gente fazia uma publicação sobre reforma agrária, como é que a gente via, sobre a guerra popular. O Partido Comunista, nessa época, era influenciado pela teoria da guerra popular, que era uma teoria chinesa, né? Que era fazer uma guerrilha no campo, cercando a cidade. Então, essas teorias eram publicadas pelo partido em folhetos ou livretos, melhor dizendo, né? Tudo feito à mão. Olha, gente, vocês não acreditam quanto que eu trabalhava. Vocês não acreditam. Eu mesmo, quando eu estou falando aqui com vocês, eu fico assim, gente, como é que eu dava conta daquilo tudo? É que a gente é nova e tem muita esperança de que vai mudar o mundo, né? A gente tem aquela pretensão muito grande de mudar o mundo, aquela vontade, porque realmente a imprensa clandestina foi um grande trabalho que eu fiz na minha vida, e que eu sei que todas as organizações tinham essa imprensa clandestina, e eu me solidarizo com todas elas, porque eu falo, gente, como nós sofremos ali, de todo jeito, porque nós éramos muito perseguidos. Para eu comprar papel, você acha que eu ia numa papelaria, eu falo assim, me dá tanto papel, e eu vou, não, eu tinha que pensar o endereço que eu vou dar, o nome que eu vou dar, e eu comprava uma quantidade mínima, eu comprava pacotinho em cada papelaria, assim, uma longe da outra, para a repressão não me localizar, porque você sabe que se você comprasse uma quantia maior, era totalmente controlado, era totalmente. A repressão controlava e eu fazer apreensão e busca desse material. Onde é que foi esse material? Inclusive, dizer, não só a falta de liberdade de escrever, como a falta de liberdade de botar a escrita. Né? Adquirir material. Você comprar papel em quantidade maior assim, do que o comum, você tem que comprar uma resma pequena de papel, como se você fosse dar para o seu filho ir para a escola, entendeu? Aprender desenho e tal. Você vai comprar um pouquinho mais, você já é suspeito, né, pela ditadura. Na ditadura você não tem liberdade nenhuma, né? Então, era um sacrifício grande. Tinta, então, nem se fala. Você tinha, para comprar uma tinta para imprimir, você tinha
que tem 1000 histórias ali já preparadas para você ver como é que fazer isso. Tinha que ver se você não era seguida, né, em cada local desse. Era, enfim, viver na clandestinidade também, além da imprensa, né? A imprensa clandestina é um episódio que pouca gente conhece de perto. Pouco se fala disso, porque nós que fomos da imprensa clandestina, a maioria das pessoas da imprensa clandestina já morreu, né, gente? Porque eu falo assim, eu sou uma sobrevivente, super sobrevivente, porque você cheira muita tinta, aquilo é muito tóxico, as pessoas ficam. Meu marido mesmo morreu com doença pulmonar, né? Ele não conseguiu sobreviver. Quer dizer, você trabalha com tinta num ambiente totalmente fechado. Se tem uma coisa boa na imprensa clandestina, é que você ouve músicas o dia inteiro, porque você tem que pôr música, e aí você escolhe músicas boas e você ouve. É a única coisa boa que tem, né? E você falando aí das mulheres, olha, eu fiquei ali eu sozinha trabalhando com os homens, porque não tinha ninguém, mulher, não. Ali não tinha, comigo não tinha. E a imprensa que eu trabalhava era a imprensa diretamente ligada ao Comitê Central do PCdoB. Então, era uma imprensa importante, não era pouca coisa, não. Eu era a única mulher. E lógico que as mulheres sofreram muito na ditadura, foram muito discriminadas, quer dizer, nós somos, como sociedade patriarcal, o Brasil desde o seu início, né? O Brasil é colonizado patriarcalmente falando, capitalistamente falando. Então, essa discriminação contra as mulheres, seja as mulheres pretas, seja as indígenas, e até mesmo as brancas, que eram raríssimas, né, naquela época do Brasil colônia, são discriminadas. E isso permanece no Brasil, isso nunca foi enfrentado. Nenhum governo, pelo contrário, geralmente todos os governos reforçaram essa discriminação histórica contra as mulheres, né? E a ditadura, então, usou isso de uma forma cruel, né, gente? Quando a ditadura, quando os golpistas, quando articularam o golpe, eles tiveram um apoio direto dos Estados Unidos. Tinha 2 instituições que jogaram dinheiro aqui, que eram controladas pela CIA, que é o IPES, Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, né? E o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que, aliás, de democrata não tinha nada, mas essas 2 instituições investiram e tiveram uma sacada, que é investir nas organizações de mulheres. Aí no Rio de Janeiro fizeram aquela campanha pela democracia de mulheres, que era a CANDE, que até o Stanislau Ponte Preta, que era um jornalista de humor, assim, humor carioca, né? Porque naquele tempo, eu não sei, faz tempo que eu não vou no Rio, não sei se o carioca continua tão bem-humorado como era antigamente, mas eles tinham uma piada pronta, né, carioca, e o Brasil é fácil fazer piada, é claro, mas eles tinham essa pegada muito forte. Então, ele falava assim, as candinhas, quando sai as candinhas na rua, toma cuidado. E, realmente, as mulheres, quando saíram nas ruas, as mulheres, é claro, que estavam sob a influência da ideologia conservadora, né, que estavam afastadas de um compromisso político progressista, né? As mulheres foram muito manipuladas, né? E eram comandadas por mulher de general, de coronel, né? O exército isso tudo já fazia parte de uma estratégia dos Estados Unidos para introduzir o golpe aqui e implantar a ditadura militar, aparentando um apoio de massa, um apoio popular. Então, sai aquela mulherada toda pedindo a deposição do João Goulart, dizendo que ele era um governo comunista, que ele não era comunista, o João Goulart.
Ele era uma gracinha de pessoa, nunca foi comunista. Ele era um cara bem-humorado, bem tranquilo. Ele era a favor da democracia, isso ele era, né? Um democrata. E ele foi injuriado por essa turma toda, e as mulheres é que estiveram à frente, porque os generais puseram as mulheres na frente. Isto, os generais, os empresários, né? Mas isso tudo foi para dar uma aparência de que tinha um apoio social, né? A ditadura tinha um apoio social. Sabe que em 49 cidades aderiram a esse movimento da marcha, Marcha com Deus, pela família, pela liberdade. Olha só como é que eles usaram o nome de Deus, nome de família. Quando eles falam em família, você sai de perto, porque eles o que aconteceu há pouco tempo no Brasil não foi mera coincidência, né, Amélia? Não, o que aconteceu? Porque continuou o nome de Deus e com mulheres. Eles falam de família, de Deus, Como se a gente não gostasse de família, né? Para enganar a opinião pública, gente. É uma forma de enganar, é um fake news, né, que eles fazem. Então, essa marcha, então as mulheres, o Rodrigo perguntou, olha, nós, e até eu não sei se eu tenho tanto tempo para falar, mas eu gostaria, que é o seguinte, na verdade, as mulheres já vinham sendo golpeadas antes do golpe. Você sabe que eu tenho muita admiração pelo presidente Juscelino Kubitschek. Na minha opinião, ele foi assassinado pela ditadura, porque ele queria fazer uma frente ampla contra a ditadura, mas eu acho o Juscelino Kubitschek ele fazia um jogo duplo, e ele, no seu governo, quando foi presidente da República, ele fechou a Federação de Mulheres do Brasil, que era dirigida por mulheres comunistas, a pedido da Liga das Senhoras Católicas, que não queriam ver as mulheres comunistas nas favelas, aí, principalmente aí no Rio de Janeiro. E elas iam nos morros para alfabetizar o povo, enfim, para dar uma assistência social, política, enfim, e principalmente pedagógica, né, nas comunidades, e o Juscelino fecha. Ou seja, as mulheres de esquerda estão desorganizadas. E a direita, a extrema-direita, os fascistas, aproveitam esta oportunidade para propor organização das mulheres, mas é uma organização controlada pelos homens, na verdade, né? Que pelos homens fascistas, inclusive. Então, a situação das mulheres, nesses 64, 60 anos atrás, mudou muito, viu, Rodrigo? Isso que eu quero dizer. Porque as mulheres, eu acho difícil, hoje eles conseguiram a marcha das mulheres, apoiando eles, embora eles tenham tentado, né? Eles tentaram dar o golpe agora no dia 8 de janeiro de 2023, eles tentam ainda retomar, mas eles estão usando redes sociais, eles estão usando outros esquemas, né? As mulheres, eles não conseguem, por enquanto, e acho que não vão conseguir, é isso que eu torço. E eu faço sempre um apelo para a esquerda, sabe? A esquerda tem que abrir os olhos, porque a esquerda não percebe a importância das mulheres na luta, a importância das mulheres na luta, entendeu? Nós sempre falamos, nós somos mais da metade da população, tudo bem, somos a maioria, mas não é só isso, não. Nós somos o proletariado hoje, que tanto se fala, são as mulheres pretas, são as mulheres faveladas, são as mulheres indígenas, né? Até tem uma menina que escreve assim, o proletariado brasileiro é feminino e preto, ela fala isso. E realmente, então tem que levar em conta porque são os segmentos mais oprimidos que vão fazer a revolução. Que, aliás, é uma palavra hoje que não se fala mais. Vocês desculpem, mas eu ainda
acredito na revolução, tá bom? Não, com certeza, a gente também acredita. Por isso que a gente está aqui e fazendo questão de levar essas vozes, que as vozes de vocês, para todo mundo, né? Porque a gente acredita na liberdade de expressão e a gente acredita na história, que é o mais importante. Nós acreditamos na história. Escuta, só para dizer para o Rodrigo, que ele ficou curioso, que ele disse que ia fazer no final, mas fiz a pergunta, a terceira, eu não sabia, eu sabia que a Crimeia tinha ido para a luta armada, porque a gente lá no partido tinha um pessoal de apoio, um pessoal semi-legal, né? Tinha o pessoal da imprensa, tinha outras funções lá que eu não domino, mas tinha o pessoal da luta armada. E a Crimeia foi para a luta armada, isso eu sabia. Agora, onde que era essa luta armada, como é que ela estava, e que ela estava grávida, que ela estava vindo para a cidade, não tinha nem... As notícias, gente, as notícias demoravam para chegar, muito, porque era censura brava, é clandestinidade. Você não tem ideia, você não tem E ideia. não tem, vamos combinar que não tinha internet, não tinha, né, o Não, telefone, o sistema de não. telefonia era muito precário, ainda mais lá no Araguaia, né, a Crimeia, eu acho que... Não tinha nem rádio do Brasil, você não conseguia ouvir rádio brasileira. Lá no Araguaia, a gente ouvia a Voz da América, a BBC, mas do Brasil, a única que a gente conseguia pegar mal e mal, e à noite, era a Rádio Guaíba de Porto Alegre, para você ter uma ideia. Porque eu acho que aquele rio de água ali, ele é de som também, viu? Porque era muito... Ele era um caminho de som. Eu acho, Rodrigo, deixa eu só pegar uma questão aqui, porque é bastante interessante, porque vocês falam de duas coisas que continuam, quer dizer, até hoje, que eu acho que é bastante sintomático, vamos dizer assim. A Belinha fala da questão das mulheres, né? Quer dizer, você vê as mulheres, vamos dizer assim, as mulheres brancas privilegiadas fazendo esse discurso novamente de valores morais, né? Com uma moralidade medieval, né? Porque só se for, porque o mundo mudou. E uma mulher que não pode, que tem que atender a Deus e ao marido, né? Sempre essa figura masculina que está na sua importância, etc. Tal. E a Crimeia conta essa história pela coisa da vida do campo, né? Porque você falou, não tinha nem escola, quer dizer, era professora, não tinha médico, não tinha, né? E a gente não vê uma diferença. Claro que é bastante diferente, porque a gente tem uma comunicação muito maior, a gente conhece, mas se a gente for pensar realmente, a questão do campo ainda é uma questão extremamente complicada no Brasil. Primeiro, porque não se fez a reforma agrária que o João Goulart queria fazer. Segundo, porque existe uma briga de terras, como a gente viu a semana passada, muito grave, porque os grandes latifundiários continuam querendo a terra para exploração sem limite. E a gente viu o sistema que foi feito, inclusive na questão da medicina com Médicos Sem Fronteira, que o governo do Bolsonaro expulsou, né, os médicos cubanos, inclusive, que estavam em regiões remotas do Brasil. Por mais que o Brasil tenha construído um sistema como o SUS, que, por incrível que pareça, funciona de uma maneira, né, porque a gente vê pelos sistemas de vacinação. Mas como é que vocês fazem viram essa mudança ou essa continuidade de uma certa forma dos tempos que vocês estavam, onde vocês estavam durante a ditadura militar e os dias de hoje? Se é que deu para entender o que eu quero saber. Eu falo, eu. Bem, o Brasil, com a ditadura, com o golpe militar, o Brasil mudou muito a sua estrutura de a população,
que foi deixando de ser rural, a maioria era uma população rural, e se tornou urbana. Então, foi um crescimento das favelas e um abandono do campo, uma expulsão dos camponeses, na verdade, né? Que o programa dos militares, dos ditadores, de colonizar a Amazônia, né? Dizendo que era preciso ocupar a Amazônia, que era importante, e integração da Amazônia, né? Eles falavam muito em integração, até criaram a Transamazônica, mas, na verdade, o que foi feito foi a expulsão da população de lá e a substituição pelo agronegócio. Então, eu me lembro que, naquela época, o partido denunciava aquela empresa Jari, né, que era de um gringo, e que era hectares, Ludwig, hectares e hectares de terra. O Bradesco tinha fazendas imensas naquela região, e hoje é tudo desmatado, né? Virou pasto, porque o que eles fizeram? Primeiro, exploraram a madeira, que lá tinha muita madeira de lei. Então, você via as árvores, as toras inteiras, descendo o rio Araguaia, inclusive assim, atropelando as canoinhas, né, do pessoal do morador lá, porque vinha aquelas toras imensas, eles amarravam uma na outra, faziam uma espécie de balsa, sei lá, um negócio, e vinha pelo rio. Isto ia para Belém e era exportado principalmente para o Canadá e para a Europa. Então, eles primeiro desmataram, tiraram as árvores com madeira de lei, transformaram em pasto e criaram gado. E depois a soja, né? A soja, o milho, e com isso eles expulsaram os camponeses. Boa parte dos camponeses vieram para as cidades, para as favelas. É isso que nós temos hoje, a população urbana muito maior que a população rural. E os camponeses, eles não são tão ingênuos como se costuma pensar. Quando começou a construção da Transamazônica, eles eram contra a construção da Transamazônica, porque eles diziam o seguinte: a gente vivia bem no Nordeste quando construíram a Belém-Brasília, e nós fomos expulsos. E agora nós estamos sendo aceitos aqui nessa região para ter infraestrutura para a abertura da Transamazônica para que venham os fazendeiros e ocupem as terras. Nós só estamos servindo de apoio, né? Por isso que eles aceitam, eles ainda permitem que a gente plante feijão, o arroz, a mandioca, mas em breve, quando a estrada estiver pronta, nós seremos expulsos. E assim, quando construíram a Transamazônica e falaram em construir a Xingu-Santarém, eles diziam: vão expulsar mais gente. Quer dizer, cada estrada que abre é para colocar o agronegócio e expulsar o agricultor local. Então, a mudança que houve no país foi muito grande, no aspecto assim dessa urbanização da população. Por outro lado, eu acho que com o fim da ditadura, nós tivemos assim, eu acho assim, o prejuízo que a ditadura causou ainda está até hoje, é muito grande, difícil de combater, né? Mas a gente teve alguns ganhos com esse processo de democratização. Então, uma das coisas, eu acho importante, foi as cotas na educação. Isso aí promoveu muita gente
que não tinha acesso à educação, à formação, coisa. Os médicos, como que é, Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos, que melhorou as condições. A criação do SUS, embora aqui em São Paulo seja muito precário o SUS, porque todos os governos que teve antes sabotaram muito o SUS aqui, mas na questão da vacinação, eu acho que a Covid foi um exemplo, e aí até São Paulo foi um exemplo de vacinar a população, de comprar vacina, independente da vontade do governo federal. E o SUS nos permitiu esse programa, reduzir, se é que eu posso dizer isso, porque foram tantas mortes, né, mas poderiam ter sido mais, certo? Houve, sim, preservar pelo menos uma parte, né, da população. Mas, por outro lado, a saúde ainda é muito precária, né? A saúde e a educação. E a gente vê o seguinte, que as verbas, elas são destinadas muito mais às Forças Armadas do que à educação e à saúde. Então, a gente sofre com essa Covid, com essa dengue, zika, chikungunya, que não acabam com esses mosquitos. Quer dizer, o que Oswaldo Cruz conseguiu fazer lá atrás, nós não conseguimos hoje com todo avanço tecnológico, né? Então, teve melhoras, mas ainda é muito ruim. E depois, esse governo Bolsonaro foi muito cruel. A gente retrocedeu muito com esse governo. Você levantou a mão, você quer falar. Eu quero pegar esse gancho, passar para a Melinha, que nós estamos indo para os últimos 15 minutos, porque você falou bastante coisa aí do avanço que nós tivemos, né, de lá para cá. E eu queria, Melinha, porque quando você deu a primeira entrevista para o Geração 68, eu fazia edição dos vídeos ainda, eu assisti, então eu lembro muito bem. Era o início ali do governo Lula, né, do terceiro governo Lula. E aí, em relação à reparação histórica, a Justiça e Transição, você estava bastante empolgada, que havia feito uma conversa, uma reunião com o ministro, né, o Silvio Almeida, e que ele também gostou da ideia, acatou né, essa posição que vocês levaram da reorganização, da reestruturação da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos Políticos, que foi implementada em 1995, através de força da lei, né, Lei de 9.140, mas e por isso daí eu lembrei, viu, Crimeia, no governo Bolsonaro ela foi congelada, ela foi desfeita. Em que pé está isso agora? Se há perspectivas positivas? Eu vi que em outubro houve uma movimentação, né, inclusive, e por que é tão difícil retomar? Porque seria fundamental saber, né, para que a gente saiba onde enterraram os mortos, o que aconteceu realmente, e dê continuidade a esse processo de reparação histórica, de justiça de transição. Em que pé está isso, Amelinha? O Rodrigo, é o seguinte, o Brasil, nós temos uma democracia muito precária, muito frágil. E quem manda mesmo são os militares aqui, ainda nos dias de hoje, mesmo com o governo Lula, né? Tanto é que quando nós reivindicamos a volta da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, que é respaldada pela Lei 9.140, que foi aprovada na Câmara e no Senado, foi democraticamente debatida e aprovada, até hoje não conseguiram fazer, porque ficam consultando os militares se pode, se não pode. Então, os militares, como eles não querem, porque os militares eles deviam fazer o seguinte, na minha opinião, se eles quisessem que o Brasil fosse mesmo para frente, pede desculpa pelo absurdo que foi feito
certo? Pelas Forças Armadas, cometeram crimes de lesa humanidade e peçam desculpas em defesa das suas próprias instituições, porque as Forças Armadas, eu não tenho nenhum receio de dizer que estão com as mãos sujas de sangue dos nossos companheiros, das nossas companheiras. Então, para lavar essas mãos, no mínimo, peçam desculpa, certo? Prometam à sociedade que não vão fazer isso mais. Mas não, eles não querem que toque no assunto. Todas as vezes que você... Quer dizer, aqui no Brasil, você não pode falar de ditadura, você não pode falar de tortura, que ainda persiste, que vem lá dos tempos coloniais e vem até hoje, né? Segue, e que na ditadura foi institucionalizada, foi tida e foi articulada como uma estratégia do Estado ditatorial. Funcionou assim o Estado ditatorial, inclusive com tortura e com assassinatos, né? A pena de morte funcionou mesmo sem haver o processo devido legal. Aliás, não havia, né? E o que acontece? Até agora não foi feita a Comissão Especial de Mortes Desaparecidos Políticos, o que me deixa muito entristecida, porque são 60 anos do golpe militar. Olha, e para dizer a verdade é o seguinte, tem 50 anos que nós temos essa Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos. Ela começou a funcionar junto à Comissão de Justiça e Paz, quando começaram a desaparecer, porque essa chamada extensão do governo Geisel, né, na verdade, foi matar sem entregar os corpos, esconder os corpos, desaparecer com os corpos. Então, em 1974, nós não vamos encontrar um morto oficialmente reconhecido pela ditadura, são só desaparecidos. E, principalmente, vão desaparecer militantes da Ação Popular, militantes do PCdoB, praticamente 70 guerrilheiros são desaparecidos lá na selva amazônica, quer dizer, mataram e não entregaram os corpos para os familiares, apesar das famílias terem feito várias caravanas até sendo submetidos até a ameaças e tudo mais, né? Então, o que acontece? O governo Lula ele precisa se fortalecer, enfrentar essa questão, entendeu? Sem nenhuma... Não é... O governo... O discurso oficial é muito assim, não tem... revanchismo. Não, isso não é revanchismo. Não é revanchismo. Isso é uma questão de justiça. Justiça, entendeu? E é preciso dessa comissão, porque nós estamos... A Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos é o único canal que nós temos de interlocução com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro nos deve, no mínimo, uma política estruturada, com princípios, com encaminhamentos, né, ali com uma descrição de quais as medidas a serem adotadas, inclusive com orçamento público, para fazer uma política de memória, verdade e justiça, o que não foi feito no Brasil. Então, a memória fica por conta da Cecília Cavalcante, fica por conta do Rodrigo Tomazini, fica por conta da Melinha Teles, fica por conta da Crimeia e de tantas outras pessoas, como se fosse um problema individual ou um problema da família Teles. Não é. Isso é um problema de Estado, é uma questão de Estado. Essa Comissão Especial de Mortes Desaparecidos Políticos é uma vergonha ainda não ter sido reaberta no governo democrático de Lula. Lula tem que pensar isso, o governo dele é democrático, ele foi eleito pela vontade popular, entendeu? O voto dele, o voto a ele que nós demos, a eleição que nós fizemos de Lula foi pelo voto popular, pelo desejo de ver a democracia crescer nesse país, se fortalecer.
O ministro Silvio Almeida deu alguma justificativa para que não... Não, ele não deu nenhuma justificativa. O desejo dele é que crie essa comissão, só que ele não tem a força política. Ele é ministro dos Direitos Humanos. Aqui, como é que nós temos uma democracia que não dá força política para os direitos humanos? Direitos humanos é o pilar principal da democracia. Democracia é para respeitar os direitos humanos. É para erradicar a tortura. A tortura é crime de lesa humanidade. Entendeu? O Brasil já foi condenado na OEA. O Brasil foi condenado graças aos familiares dos guerrilheiros e das guerrilheiras do Araguaia. Foi o primeiro processo que foi até as últimas consequências, que houve um julgamento lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil foi condenado. E o Brasil é obrigado a cumprir aquelas recomendações. E aquelas recomendações são o quê? O Brasil tem que envidar esforços no sentido de buscar os corpos, esclarecer como se deram esses assassinatos e apontar os responsáveis. Os responsáveis por esses crimes, os agentes militares e policiais que cometeram esses crimes, não podem ser anistiados. A corte não aceita a tese da autoanistia. Você mata e depois fala, agora eu estou anistiado, matei, mas estou anistiado. Não existe. A corte não aceita, entendeu? O Brasil foi condenado, então o Brasil é obrigado, sim, a cumprir essa sentença sob pena de regredir, de estar sempre ameaçado a democracia. Então, nós vivemos na insegurança. Nós estamos vivendo na insegurança política e jurídica, porque a gente não sabe se vai valer ou se não vai valer. Eles ameaçam, os fascistas continuam ameaçando o poder político do Estado. Eles continuam querendo retomar, tanto é que eles fizeram aquela invasão nos três poderes de uma forma violenta, truculenta. Aquilo ali foi algo assim que nós temos que associar aquilo ao golpe de 64. Nós não podemos falar aquilo como uma coisa isolada, de meia dúzia de maluco, não. Aquilo ali foi articulado no Brasil inteiro, entendeu? Assim como foi o golpe de 64. O golpe de 64, eles ganharam, ficaram lá 21 anos, né? Destruíram bastante do país, consequências que nós temos até hoje, nefastas, nós vivemos consequências nefastas do golpe. Agora, esse 8 de janeiro, eles ensaiaram um golpe, eles fizeram uma demonstração de força, né? Mas eles estão aí presentes, eles estão aí, Então, a questão da política de memória, verdade e justiça é para a gente trazer a história do Brasil, a história, conhecer e se apropriar dela, inclusive para as futuras gerações e para as gerações que estão chegando aqui. Quando se fala que a juventude não sabe o que é um golpe ou não sabe o que foi ditadura, a responsabilidade é nossa, porque eles não tinham nascido mesmo, não. Nós é que estávamos ali, nós é que sabemos, eles não sabem. Nós é que temos a obrigação, nós e o Estado democrático, a sociedade progressista, tem a obrigação de passar para eles o que foi isso, para que eles se apropriem dessa experiência no sentido de construir novos caminhos para fortalecer a democracia. E nós temos que chamar essa juventude. E essa política de memória, verdade e justiça, ela é muito mais para a juventude que para nós. Nós, infelizmente, até a verdade nós já conhecemos, infelizmente, lamentavelmente, conhecemos por nossa busca, pelo nosso esforço, porque o Estado nunca veio dizer a verdade, nunca veio. Então, essa Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, o ministro Silvio Almeida
gostaria de ter, ministro, faça um esforço maior aí, entendeu? Banque essa causa, porque essa causa é fundamental para os direitos humanos. E o senhor é ministro dos direitos humanos, assim como o presidente Lula. O presidente Lula foi preso na ditadura, foi um sindicalista perseguido na ditadura. Tem que respeitar a sua história, presidente. Então, vamos recuperar essa comissão. Agora, porque enquanto a gente deixar essa comissão sem funcionamento, nós estamos abrindo mão da democracia para esses. Quem fechou a comissão foi Jair Bolsonaro, quando era presidente. No apagar das luzes do seu governo que ele fechou. Ele é muito covarde. Ele não teve coragem de fechar antes, não, gente. Então, vamos ter coragem para abrir agora. Olha, 60 anos, eu espero que até o dia 1º que eu acho já muito tarde, isso já devia ter. O primeiro gesto do Lula devia ser recriar essa comissão. Me desculpa, mas era isso. Porque, inclusive, esse golpe viria já, essa tentativa de golpe já viria com menos intensidade, porque o Lula bancava a criação. Isso aí tem que ser recuperado, sim, mas está uma luta, viu, Rodrigo? Não está fácil, não está fácil. Né? Mas eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, porque nós estamos com a verdade inconclusa, justiça nem falar que não tem, tanto é que a ação da família Telles é uma ação de declaração. O que nós pedimos ao Estado brasileiro? Olha só, declare, por favor, que o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra é torturador. Nós conseguimos durante anos, porque nós entramos em 2005, nós só fomos conseguir a última sentença, que foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2014. Foram 9 anos para declarar, mas ele é o único declarado, sem dúvida nenhuma. É uma vitória, mas essa vitória tem que ser consolidada, sabe? Junto à história. Não foi só a família Telles, não foi só a família Telles. Quantas famílias foram destruídas por este golpe? 64 e por essa ditadura militar que durou 21 anos. Né? E que esses retrocessos todos que a gente viu recentemente é a continuidade dessa ditadura. Ela está mostrando o seguinte: ó, vocês estão pensando que nós fomos embora, nós não fomos, nós estamos por aí. É isso que ela é o recadinho dela, né? Então, acho que a gente tem que abrir os olhos, sabe? E fortalecer nossos compromissos com a verdade, a memória e a justiça. Nós estamos por aqui também. Nós estamos por aqui. E nós estamos em compromisso com a verdade. Isso. E com a justiça. Né, Rodrigo? É isso aí, gente. Eu queria, que nós chegamos já a 1h e 2 minutos, 1h03 é a média que nós estamos fazendo. Eu queria que vocês, a Melinha e também a Crimeia, mais alguma coisa que vocês gostariam de ter colocado que a gente não conversou, colocassem aí algumas considerações finais antes da Cecília fazer aí o encerramento. Olha, eu acho que essa questão da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, hoje, no momento, é a nossa principal reivindicação. Não que ela vai resolver a questão da memória, da verdade e da justiça, mas é um caminho para isso. Então, é a nossa principal reivindicação. Quando nós tínhamos a comissão, a gente reivindicava mais coisa, mas hoje nós estamos reivindicando isto. Por isso que eu digo, a gente perdeu muito. A gente conquistou algumas coisas, mas perdeu outras. É isso que eu tenho a dizer. E precisamos reconquistar o que já tínhamos e conquistar mais. Olha, gente, eu queria só agradecer esse programa, essa oportunidade que nos é dada, lembrar
que nós temos, este ano 2024, 40 anos das diretas já, que nós andamos pelo Brasil afora, né, falando dos 40, das diretas já, que foi foi a maior mobilização de massas que eu vi na minha vida toda. Eu vou fazer 80 anos. Olha que eu participei de muita coisa. E os 60 anos do golpe, que a gente busca também é fazer a mobilização do povo, não é fazer um ato de políticos, sabe? Não é isso. Mas fazer um trabalho de mobilização do povo. Eu queria que o governo Lula liberasse, assim, chamasse todo mundo para participar no 1º de abril, manifeste a sua... Porque nós precisamos de crescer na luta pela democracia, sabe? É isso, fazer desses 60 anos do golpe, lembrar os 60 anos, mas pensar que nós temos que superar, nós temos que quebrar esses obstáculos para garantir uma democracia no Brasil. É isso. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo, mas agradeço do coração a Crimeia Almeida e a Melinha Teles. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada, Rodrigo. Geração 68 está aqui. Nós vamos contar, recontar quantas vezes forem necessárias essa história, porque juntos somos mais fortes. Tá bom? Obrigada, valeu. Continue com a gente. Tá bom, obrigada. Tchau.